Veio para fazer história e 15 anos depois, bem se pode dizer que escreveu a letras de ouro o seu nome na história do Sport, Lisboa e Benfica. Tornou-se no jogador com mais troféus conquistados pelo clube, o jogador com mais jogos com a braçadeira de capitão e o segundo jogador com mais jogos ao serviço do Sport, Lisboa e Benfica, num clube com jogadores lendários como Eusébio, Mário Coluna, Nené, Luizão. Tem o seu nome para sempre gravado na história do Benfica e teve a amabilidade de nos receber aqui na sua casa, no seu escritório, para falarmos um pouco daquilo que tem sido estes primeiros dias após a retirada oficial como jogador do Sport Lisboa Benfica, do jogador também de futebol. Como é que tem sido vivido estes dias? São outros hábitos, né? E hoje a gente já começa esse bate-papo já com o coração um pouco acelerando, porque você falou Eusébio, Coluna, Nené, Luizão, né? Então, para mim já é uma satisfação enorme, porque são jogadores acima da média, além de outros na história do Benfica, né? Foram dias emocionantes, porque a gente passou a maioria do tempo curtindo em família e também vendo o tanto carinho que a gente recebeu nas redes sociais, na rua, dos adeptos, do próprio clube. Então, foram dias de grandes emoções. E já vamos a todos esses momentos que acredito que foram momentos de muita emoção, momentos fortes, também de reflexão. Mas antes vamos recuar aqui uns bons anos, vamos recuar até ao momento onde podemos ter aqui a tal lembrança que o Presidente Luís Filipe Vieira lhe entregou na despedida. Quer fazer história no Benfica. O Luizão chega novo, bastante novo aqui à Luz, mas já chega com um currículo rico enquanto jogador, campeão do Brasileirão, não é para todos. Em que contexto da sua vida é que aparece o Benfica? Eu já tinha saído do Juventus, né? Ido para o Cruzeiro. Já tinha sido campeão pelo Cruzeiro, campeão pela seleção brasileira. Porém, com o sonho de sair do Brasil e jogar num time grande da Europa, né? Então surgiu um conceito de um cenário de sonho, de um menino sonhando, e de repente ver camisa do Benfica no centro de treinamento, jornalista português, e para mim eu já comecei já pensar, opa, Benfica, né? Já veio o nome Benfica na minha cabeça, já lembrando de Eusébio, e já começou a dar aquele friozinho na barriga, e o desafio começou a ficar mais próximo. Que ideia tinha do Benfica naquela época, antes de dizer que sim? Hesitou quando lhe perguntaram se podia ir para o Benfica, como é que foi? Eu não hesitei em momento algum, né? Porque se tratando de Portugal, que é um país que tem tanta ligação com o Brasil, né? Apesar de ser jovem, eu já tinha essa noção. E o nome Benfica, eu já não imaginava a grandeza que era, mas eu imaginava que era um nome forte já. E eu não hesitei em momento algum. Eu não tinha noção do que eu encontrei logo no aeroporto, quando eu cheguei. Não era essa a dimensão que eu imaginava, mas eu já sabia que o nome Benfica era conhecido. E procurou, antes de vir, saber mais, socorreu-se de alguém para saber mais sobre aquilo que vinha a encontrar? Não deu muito tempo, né? Porque eu lembro que eu estava em estágio para jogar Cruzeiro e Ponte Preta. Ponte Preta e Cruzeiro, porque o jogo era em Campinas. E não deu nem tempo de eu passar no apartamento que eu morava para pegar roupa. Eu lembro que eu vim só com a roupa do meu corpo. Eu recebi a ligação do meu empresário, Juliano Bertolucci, falando: Luizão, olha, deu certo, Benfica, já vai sair de estágio, já vai direto para o aeroporto, que à noite você vai estar viajando. E qual é que foi o papel na altura do Presidente Luís Filipe Vieira? Foi o principal, né? O presidente, ele foi ele quem foi me buscar no Brasil, acompanhado pelo Veiga. O presidente foi quem acreditou, como ele falou no discurso, aquele menino mirradinho, magrinho, né? Com cara de menino mesmo. Foi ele quem apostou em mim. Então ele teve o papel principal nessa história. Depois, lógico, desenrolou
ao longo dos anos, uma história bonita, mas eu creio que ele fez o principal, que foi até o Brasil e acreditar num jogador que até então vinha a ser uma promessa. Quer fazer história, era convicção ou, na altura, um desejo daquilo que queria para o seu futuro? Eu quando eu olho isso até fico, passa um filme pela cabeça, né? Porque aqui a gente está falando de 3/9/2003 e agora a gente está em 2018. Eu falei essa frase porque era o meu objetivo mesmo, né? Eu não conseguia ver o Benfica como uma simples jogar 1, 2 anos, sabe? Eu cheguei e queria fazer história no clube, porque eu vi a grandeza, isso já tem alguns dias que eu cheguei, e eu vivi coisas desde o aeroporto, desde aquilo da paixão que o torcedor tinha, então por isso fez eu falar essa frase aí. Não imaginava que eu iria conseguir, mas eu ia batalhar muito para isso. Que expectativas tinha quando chegou? Ou que trazia? O que é que trazia? No aeroporto meteram-lhe um boné, meteram-lhe o carro de escola, mas o que é que trazia na mala? Então, roupa era a única coisa que eu não trazia, né? Que eu vim só com a do corpo. Mas eu vinha cheio de sonho. Eu vinha cheio de sonho. Como eu falei, a gente vem de uma família simples, uma família humilde. Então, eu vinha predisposto a encarar toda a situação que pudesse aparecer. Quem foi o primeiro amigo que o Benfica lhe deu? Para mim, aqui eu encontrei o Giovani, né? Como jogador, o Giovani foi aquele cara que me pegava, que me levava para casa dele, que me acolheu, né? Sem contar todas aquelas amizades que eu fiz, né? Mas quem me acolheu mesmo foi o Giovani. Que recordações guarda desses primeiros momentos no Benfica? Não foram tempos fáceis, nem o Benfica vivia um período fácil. Quais são as recordações que tem? O que fica marcado para mim foi quando eu cheguei, a gente foi treinar e era em Massamá, né? Eu entrei no vestiário, tinha só um cano, onde não dava para você controlar água quente, água fria, dependia, então não tinha o chuveiro em si, era apenas aquele cano, não tinha estrutura nenhuma. E eu vim do Cruzeiro, que já era um centro de treinamento, um dos melhores do Brasil, né? Vendo já aquilo que a seleção brasileira tinha, cheguei aqui, vi um Benfica sem estrutura, um Benfica meio que um pouco estranho para aquilo que eu imaginava a estrutura de um clube, né? A banheira era de cimento, os jogadores trocavam amontoado, então esse foi o primeiro Benfica, a primeira impressão assim que eu fiquei. Mas havia de alguma forma alguém que lhe dizia que tinha um projeto e que aquilo não era o Benfica, era apenas o início do Benfica, ou não? É aí que eu valorizo muito, né, a história da minha trajetória, porque a primeira vontade que eu tive foi de ligar para o Juliano e falar assim: Ju, o que eu encontrei aqui não é possível, cara, não dá. E aí o presidente me chamou e falou: o que você encontrou aqui, daqui uns anos não vai ser nada disso, a minha visão é essa, eu vou colocar o Benfica aonde ele merece estar. A gente já construiu o estádio, o centro de treinamento vai ser gigantesco, a nossa estrutura aqui a longo prazo vai ser essa. Por isso que eu valorizo tanto essa visão do nosso presidente. Porque, tal e qual ele me falou lá naquele começo, foi o que está acontecendo agora e não tem limite para finalizar. E acaba por ser interessante que logo aí, nesse discurso, nessa conversa que teve consigo, o Presidente Luís Filipe Vieira acaba por, de duas formas, mostrar confiança no projeto que ele tem idealizado, mas ao mesmo tempo mostra ali que está a contar com o Lisão para muitos mais anos. Isso eu fico muito, muito feliz, porque é sinal que o Benfica ainda tem muita coisa para conquistar, né? Eu vejo toda a etapa que foi construída e vejo o que ele faz hoje, sabendo aonde quer chegar. Eu que sou fã de projetos, sou fã de estratégias, de metas, eu fico mais feliz ainda, né, com a colocação dele, porque eu, Luizão,
né? Durante 15 anos, capitão do Benfica, o jogador que mais usei a braçadeira, os gols. Eu sei que, mesmo encerrando a carreira hoje, o Benfica tem um futuro promissor pela frente e sabe a grandeza que quer se tornar daqui a um tempo, porque eu vejo isso no líder que é o presidente. E há uma ligação muito forte naquele que é o percurso do Luizão com o novo Estádio da Luz, não é? Porque tem tantos anos o Benfica Estádio da Luz como tem de Luizão. De onde é que veio a apetência para marcar golos decisivos? Já lá vamos aos momentos mais importantes, mais marcantes. Golos decisivos no Estádio da Luz. É que são vários os golos em que o Luizão aparece no momento decisivo para grandes momentos. Eu só poderia ter feito aquele gol contra o Belenenses já no Estádio da Luz, né? Só faltou isso. Acabou sendo no Estádio Nacional, porque o nosso estádio ainda estava sendo construído. Mas, cara, eu acho que eu fui um privilegiado, né? Eu fui um privilegiado não só por tantos jogadores brasileiros de qualidade, e eu consegui chegar num clube gigantesco que é o Benfica e conseguir fazer os gols decisivos, conseguir marcar a história. Eu acho que não tem uma... Eu sempre busquei, eu sempre tentei ser resiliente, eu sempre tentei me superar, Luizão contra Luizão no dia a dia, mas acontecer tudo o que aconteceu, só tenho a dizer que foi um privilegiado, porque foram gols decisivos, foram gols em jogos que tem uma dimensão grande, foi gol de título, e por isso até hoje o torcedor me respeita, me valoriza, porque isso foi construído nesses jogos decisivos também. Quais são os momentos que o marcaram mais, a nível desportivo? Esportivo como eu falei, o título, né? Isso não tem como fugir a isso. Foi aquele gol do título, porque o Benfica não ganhava há muito tempo, né? O jogo estava complicado, se eu não salvo o erro, 87 minutos, jogo empatado, a gente precisava totalmente. E eu citei na despedida, na oportunidade, que foi quando eu quebrei o braço, que aí foi um novo desafio na minha vida também, mostrar que o Luizão ainda tinha chance de renascer, tinha chance de mostrar que era uma mais-valia ainda para o clube, a qual eu tanto devo. E pessoais? Muito, relacionados também com o Benfica, mas teve momentos difíceis, marcantes nesse percurso. Teve tive muitos momentos marcantes, né? Teve muitas vezes que por uma situação ou outra a gente chegava chateado em casa, né? Mas isso tudo por alguns momentos não conseguir aquele êxito que uma pessoa que se cobra tanto realizar, como numa derrota ou na falha para acontecer um gol. Eu acho que esses momentos são marcantes porque o jogador chega na casa dele e fica se remoendo ali, e é difícil, não é fácil. De certa forma, como é que lidou com a perda dos amigos? Durante esse percurso, eu lembro que o que aconteceu? Quando eu cheguei, que o Ferrer ele faleceu, eu não estava naquele jogo, né? Estava machucado e eu morava um apartamento sozinho. E naquela altura, eu estava assistindo a televisão e não sabia o que estava acontecendo, hein? E eu comecei a ficar depressivo com isso, né? Sabendo depois que ele faleceu, eu lembro que eu fechava a porta do meu quarto, apagava tudo e não, sabe, naquele estágio mesmo depressivo, porque o armário dele no estádio era do lado do meu. Então, cara, eu falei, o que está acontecendo? Aquela imagem na minha cabeça remoendo, eu morando sozinho, eu era solteiro, né? Tinha saído do Brasil, falei, pô, tudo isso que está acontecendo. No outro dia, chegar lá, ver aquelas flores, ver a camisa, a gente ia até o enterro dele. Cara, isso foi muito complicado. A vida dele foi, pô, até meio triste de falar, né? Porque quem viveu aquele momento sabe, meus companheiros daquela época e até quem coordena o clube, não é fácil isso, superar isso. Não é fácil. Há uma reabilitação que tem que ser feita ou não? Ah, com certeza. E a gente estava durante o campeonato, né, cara? Eu tô vendo aqui até falando do Ladovier,
Se eu não me engano, marcou. ele marcou nesse jogo, lá no Bessa. E eu tava lá, e um companheiro espetacular, cara, né? E a gente, ao mesmo tempo que você começa a perceber que a vida nossa é uma coisa tão insignificante, né? E você não entende o que está acontecendo, para reabilitar não é fácil. Eu lembro que o Thiago, na época, também sofreu muito. Os jogadores, você está durante o campeonato, aquelas coisas tudo acontecendo, mas isso mostra a grandeza também do clube, né? Isso mostra a grandeza desde lá, mesmo não tendo umas condições que o Benfica tem hoje, mas você vê do que o Benfica é feito. O Benfica é feito de renascimento. E renasceu nesse mesmo ano com a conquista da Taça de Portugal. Foi o primeiro troféu que conquistou no Sport Lisboa e Benfica. Não ergueu esse como capitão, mas estava lá, foi cumprimentado também como todos os outros. No ano seguinte, marca o gol decisivo, num campeonato extremamente difícil, mas quebra o jejum. Qual é que foi na altura a satisfação que tiveram perante a quebra desse jejum de 11 anos de Benfica sem ganhar? Ah, maravilhoso. Lembro que a taça a gente ganhou, já não fazia muito tempo que o Benfica não ganhava, e a gente ganhou contra um rival que estava muito bem também, né? Muitos não acreditavam que o Benfica chegaria ali e fazia o jogo que fez, então foi uma comemoração imensa. Ali já deu para ver um pouquinho do que era a grandeza do clube, a grandeza dos adeptos, do que a essência, a conhecida, a famosa mística benfiquista, já deu para ter uma ideia. Mas depois no campeonato não teve jeito. O campeonato, eu lembro que a gente foi para o Marquês no autocarro e já não sabia o que era Marquês, não sabia o que era a gente, o autocarro subindo na, não sei como fala aqui em Portugal, no Brasil fala guarda-reio, na sarjeta, Sim. sabe? E o pessoal chacoalhando, uma multidão de gente pulando em cima do carro e fala, cara, como que pode um clube há tanto tempo assim não, né, não ter conquistado título, cara, é nossa hora, vamos divertir, vamos comemorar que a gente tá fazendo história. E um campeonato muito difícil de conquistar, não? Campeonato difícil, no qual a gente teve que lutar muito, né? A gente lutava com as nossas armas, a gente não tinha um time, eu acho que enchia os olhos, né, em questão do futebol, mas a gente tinha jogadores que faziam diferença e a gente lutava muito. A gente lutava muito. A gente tinha um treinador que, pô, dispensa comentário, que é o Trapattoni, e esse carisma dele a gente trazia para dentro de campo. A gente tinha o Mantorras que entrava e o momento que ele tinha, ele resolvia. Então foi espetacular. E o que é que sentiu quando o Luizão levantou a primeira taça? Que pensamentos teve? Ah, olha, a perna bambeia, você fica muito emocionado, você fica realizado, saber que você está levantando uma taça, está representando o clube ali naquele momento de glória, né? Está representando todos os companheiros. E eu costumo dizer e o meu pensamento é que é pena que só um levante a taça, poderia ter uma taça para todos os jogadores, para todos aqueles que conquistaram, né? Para que todos apareçam, mesmo aqueles que são menos utilizados ou aqueles que não tiveram a oportunidade de jogar tanto. Mas, como é apenas um, eu tenho que me sentir orgulhoso, não tem outra palavra. Campeão em 2004, 2005, Benfica voltou a ganhar em 2009, 2010, uma vez mais um campeonato disputado até ao fim, desta vez com o Sporting Clube Braga. Quais são as recordações que tem desse 2009, 2010, dessa equipa, das dificuldades ou do campeonato que foi, porque foi um campeonato não, ao contrário dos outros, não foi até ao fim com o Porto e Sporting, foi até ao fim com o Braga. Olha, aí eu tenho que dar uma palavra de parabéns ao Braga, né? Porque o Braga nesse ano fez um campeonato espetacular e ele só não conquistou porque a gente fez alguns pontos acima desse espetacular deles. Mas eu acho que esse ano foi importante para Portugal
ver essa competição do Benfica com também com outra equipe, né? Então, e o Braga obrigou a gente a não errar, porque eu lembro, teve jogos que a gente ficava a 1 ponto, aí depois o Braga passava, encostava, a gente passava 3, o Braga encostava de novo, a gente ia 1 ponto até o final. Só que o nosso time era muito acima da média, né? A gente tinha jogadores espetaculares, então não tinha como o Braga em outras condições normais, talvez, né, outras condições, talvez poderia ser o detentor, mas ele pegou um Benfica muito forte nessa altura. E o Benfica que volta depois a ser campeão de 2013 a 2014, começa o Tetra, o caminho do Tetra. Esse primeiro ano em que o Benfica ganha com algum conforto, mas não foi sempre assim nessa etapa. O Benfica começa com uma derrota, divide ali um pouco a liderança com o Futebol Clube do Porto e depois, em janeiro, depois do Clássico na Luz, que todos recordamos, até pelas razões, devido ao falecimento de Eusébio, foi aí o clique também para aquele ano, o 2014, imaculado. Foi. E falando de Eusébio, né? Às vezes a gente dispensa comentário, mas ele fica marcado na minha carreira porque foi quem participou da minha apresentação também, né? E uma pessoa que às vezes você encontrava ali no clube, você saber, Rei Eusébio te dando um abraço, te perguntando como estava a família, aquele jeitão dele. E se a gente não tivesse ganho aquele jogo, eu estaria muito triste, mas não tinha como. Depois do falecimento dele, a gente entrou com uma força tão forte naquele jogo que mesmo que estivesse com 5 jogadores, o Benfica ia ganhar. Não tinha como. A gente entrou com o nome nas nossas costas, o nome Eusébio. Isso era um peso muito... Isso era uma responsabilidade muito grande. A gente sentia que tinha a obrigação de ir até o último minuto lutar de uma maneira que vencia. Mesmo que faltasse força, a gente ia ter que um puxar o outro, carregar nas costas, mas ganhar esse jogo. Porque era o respeito que a gente tinha com um cara que elevou o patamar do Benfica e não só, da seleção portuguesa também. O cara que jogou contra Pelé, que o Pelé respeita muito ele, e a gente perdeu um desse durante o campeonato também. Como eu falei no começo do nosso bate-papo, o Benfica ele é formado de renascimento. E nesse dia eu posso dizer que mais uma vez o Benfica renasceu. Numa dificuldade de perder uma pessoa que a gente respeitava muito e logo ter um clássico contra o Porto. A tendência é a gente animicamente tá uma nuvem meio que negra sobre o nosso ambiente e talvez as coisas vão sair. Mas o que a gente viveu desde o dia, na véspera do jogo, no balneário, a nossa mentalização, olhar na camisa e ver que a gente estava representando, além do Benfica, a gente estava representando o Eusébio. Chuva, que eu lembro que esse jogo estava chovendo muito, cada dividida tinha 3 jogadores nossos para um jogador da equipe adversária, não tinha... Isso aí eu acho que foi cara, ninguém segura a gente não. Foi o renascimento. O Benfica faz a campeão, é tetracampeão, 4 campeonatos distintos, uma competição distinta, mas como é que classifica? Não foram 4 campeonatos fáceis de conquistar. Há aí muito trabalho, há muito empenho, muita coordenação. Como é que viu todas essas conquistas que o Benfica teve? Não foi só campeonatos, taças da Liga, supertaças, taças de Portugal. É algo que olha para trás e o que é que retira? Com muito trabalho? Muito trabalho, muito trabalho. O Benfica tem mais de 100 anos de história, né? Foi a primeira vez que conseguiu o Tetra. E desse longo percurso, o que fica é que a gente ganhava na comemoração a gente já conversava entre a gente, olha só, vamos lá, vamos comemorar, porque só falta 30 dias para a gente conquistar o próximo. Entendeu? E quando a gente... Por isso que quando se conquista, tem que comemorar até o último. Tem que valorizar, porque são muitos lutando pelo mesmo objetivo. E o Benfica conseguiu ficar 4 anos.
4 conquistas de campeonato e dentro delas com algumas outras coisas. Então, o que eu retiro aí é a vontade de, pô, agora só falta 30 dias para a gente tá buscando o próximo. A resiliência tamanha que a gente trabalhou ao longo desses anos foi espetacular, foi espetacular. Para mim, individualmente, foi mais ainda, porque nesses 4 anos foi quando eu quebrei o braço, quando eu tive um desses anos, durante muito tempo, quando eu ia voltar, estourou a placa, depois eu tive que me reerguer, aguardar minha oportunidade novamente, isso questão individual. Agora você imagina coletivo o tanto que a gente não sofre para todas essas conquistas. Então é isso que eu tiro desse tetra. E o que é que deu força, nomeadamente no Tri, em que o Benfica chega a estar, salvo erro, a 8 pontos, em Braga, se não ganha em Braga passaria para mais, e o Benfica vai, de certa forma, essa tal resiliência apareceu, o Benfica consegue ser campeão, com um Sporting, por exemplo, a bater o recorde de pontos da sua história, e o Benfica bate o recorde de pontos. Onde é que foram buscar todas essas forças? Não porque o adversário provou que não era frágil, não é? Mas o Benfica conseguiu ser mais forte. O ano do Tri, eu me lembro que, assim, e uma coisa que eu acho que tem que ter é respeito pelo Benfica. Nunca, em nenhum lugar do mundo, nenhum adversário pode subestimar aquilo que é a grandeza do Benfica. E isso o torcedor ele tem que entender isso, ele tem que ser orgulhoso que todo lugar que ele vai, independente da situação do Benfica em questão de pontos no campeonato, um jogo mais difícil, um jogo mais fácil, ninguém pode subestimar aquilo que é o valor do Benfica. E a gente estava numa dificuldade, a gente vendo os outros ganhando, só que o Benfica se fecha de uma tal maneira que enquanto não conquistar, não está realizado. E eu acho que o ano do Tri ficou marcado por isso. O Tetra fica marcado também por outro, penso que será o Tetra, por outro pormenor, e vai encarnar naquilo que eu quero perguntar agora. Já disse várias vezes, e os seus colegas na altura também o disseram, os seus antigos colegas, que o Presidente esteve sempre por perto. Começava sempre aí, começou sempre aí a cobrança perante a equipa, na adversidade e também quando a equipa estava por cima. As pessoas não têm noção muitas vezes e é pouco até injusto nessa parte, porque não tem noção da ligação que o presidente tem com a equipe. Eu fiquei admirado de você ver um líder, um presidente, muitas vezes dividindo balneário, dividindo algum local com você e falando de igual para igual. Entende? Um cara que às vezes perde jogo é o primeiro a estar intacto, já pensando no próximo. E isso a gente vê não só no estádio, depois dos jogos, mas a gente via também no Seixal. E essa ligação. E isso fortalece muito, muito o jogador. E no ano do Tetra, eu lembro que as coisas também não começaram tão bem. E se eu salvo o erro, a gente perdeu contra o Marítimo fora. E ele me chamou no vestiário no dia seguinte e falou assim: Luizão, é o seguinte, eu vou colocar aqui as coisas que a gente vai precisar, né? Os sempre ambiciosos, humildade, determinação e a outra, compromisso. E ele pegou, escreveu com a letra dele e ele falou para mim: Luizão, se você conseguir colocar essas 4 coisas dentro do balneário, a gente vai ser campeão. E, cara, a gente tinha vindo de um monte de crítica nesse começo, né? Crítica de gente de fora querendo colocar dentro do Benfica para desestruturar o Benfica, porque eles sabem que quando o Benfica embala, quando o Benfica tá todo focado é difícil segurar. Então, às vezes, as críticas vêm por causa disso. O que aconteceu? O presidente me colocou essas 4 palavras e falou assim: se você conseguir transmitir para o balneário, a gente vai ser tetracampeão. E o que eu fiz com esse papel? Falei, caramba,
presidente está colocando essas palavras, eu tenho que fazer isso. E eu vim para casa, nesse escritório que a gente está, eu coloquei ele ali na parede. Coloquei na parede durante esse dia até o final, que eu falei assim, quando a gente for campeão, eu vou entrar no vestiário, vou chamar ele e vou entregar esse papel na mão dele. E, lógico, era muito tempo, ainda você não estava visualizando tão bem, né? É um desafio. E a coisa foi... A gente começou lá dentro do balneário colocar isso, o trabalho de cada um, fazer um todo, todos se sentindo importante. À medida que a gente foi chegando, eu falei, opa, já estou começando a sonhar com esse momento e visualizava, entregando o papel para ele. Levei esse papel 2 rodadas ou 3 na minha bolsa, confesso, ali quando estava próximo da oportunidade, até que chegou o dia de ser tetra. E diante de toda dificuldade eu chamei ele e falei, presidente, está aqui o papel e o sentimento de dever cumprido. E fica mesmo o dever, a satisfação de um lado e do outro. Pô, ele olhou, ele falou, você guardou o papel e tal. E depois é a história que todo mundo viu, o papel até foi colocado em algumas matérias de jornais e eu fiquei muito feliz. Foi mais um episódio da história, não só minha, de como todos que conquistaram o tetra. Falámos do presidente, falemos agora de treinadores. Ao Rui Vitória. O Rui Vitória é um cara super, super honesto também. Ele fica como meu último treinador, né? E eu só tenho que agradecer por todos os anos. Eu creio que foi um cara sempre aberto, sempre amigo, sempre frontal, o que não é fácil numa posição dele. Isso eu estou falando em relação a mim, né? Porque já é uma outra etapa da minha carreira, mas ele não tenho nada de reclamar, pelo contrário, eu tenho a agradecer da maneira frontal com que ele me tratou e com a liberdade que ele deu do Luizão também conversar com ele. Às vezes eu vejo e fico até chateado porque depois da homenagem ainda tem gente que quer criar uma onda entre o Luizão e o Rui, mas não é possível, porque a maneira com que a gente foi frontal, foi amigo e a amizade vai continuar além do futebol, não tem como ninguém criar polêmica nenhuma. Não sai magoado. Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Eu não posso sair magoado com uma pessoa que no meu dia a dia me ajudou a ser campeão, me ajudou a competir com os meus colegas para tentar buscar um espaço. Como que eu vou ser magoado com uma pessoa assim? Na decisão de colocar um fim na minha carreira, a conversa foi super tranquila, a conversa foi em 2 minutos, onde eu procurei ele, agradeci, falei, Mício, obrigado, acho que chegou a hora. Então é isso, a amizade vai continuar sempre, vou estar sempre na torcida, tanto profissional como pessoal. Então não tem nada do que as pessoas lá fora falam. Calculo que do que lhe faltou e que lhe se quer deixar algum amargo de boca, as finais europeias e também o Penta. O que é que faltou para o Penta? O Penta, eu acho que faltou detalhe, cara. Faltou aquela coisa que a gente vê no futebol de uma bola entrar ou em certo momento ela sair. Eu acho que aquele jogo, principalmente com o nosso... Lógico que a gente, para você não conquistar, você tem alguns erros durante a temporada, alguma falha, mas eu acho que o que culminou foi o jogo no nosso estádio, que a gente acabou a gente teve a oportunidade de ganhar o jogo e acabamos num chute de fora da área, a bola, infelizmente, ter entrado. Eu acho que faltou detalhe, porque o trabalho foi consistente, o trabalho foi feito, a dedicação foi no nível máximo, a humildade durante a temporada também, de quando está atrás, tá buscando, tá na frente, quando está na frente, valorizar o lugar que você está.
eu acho que faltou detalhe. E as competições, as duas Liga Europa que a gente chegou na final, é isso que... Se tem uma coisa que eu, depois de encerrar minha carreira, que eu lamento, foi isso aí. Não teria feito nada diferente para conquistar. Porque para conquistar, sim, não teria... deveria ter trabalhado mais, o Benfica poderia ter feito diferente, não acredito nada nisso. Foi tudo feito e o resultado não veio. Como muitas vezes acontece no futebol. A convicção que o trabalho foi feito eu tenho, mas o lamento de não ter ficado marcado na história do Benfica por ter conseguido, nesses últimos anos, ter dado pelo menos uma Liga Europa para o clube. E o que é que fez ficar todos estes anos? Foi sempre a visão do presidente, né? Por incrível que pareça. Por algumas, até, como eu tive a oportunidade de dizer, apesar de uma decisão ou outra ter uma imaturidade da altura, de às vezes você planejar uma coisa diferente, não estar bem ciente da visão a longo prazo, né? E aí você tomar algumas atitudes, no caso que eu tomava às vezes alguma declaração ou outra, que até o torcedor às vezes ficava meio que magoado comigo sem entender bem o que estava acontecendo, né? Mas é tudo questão da imaturidade. Mas quem fazia eu continuar, quem fazia eu acreditar sempre foi o presidente. Isso eu faço questão e uma gratidão eterna, não só minha, mas de toda a minha família, porque ele fez eu acreditar num rumo, acreditar num sonho que, agora que eu encerrei a carreira, eu vi que foi aquilo mesmo. Muito maior ainda do que eu esperava. Como é que viu a expressão, ou ouviu a expressão, o meu companheiro de viagem? Nossa, cara, a palavra companheiro, para mim, passou a ter muito mais sentido quando ele me falou. Porque eu acho que o companheiro em si, a palavra companheiro, ela coloca é uma palavra que tem uma simplicidade tamanha. E nessa palavra você pode viajar, né? Você coloca aí a honestidade, você coloca aí o carinho, você coloca aí a relação tão próxima. E de viagem, a viagem também é uma viagem muito grande. Desde quando eu estava no Brasil, até passar por todas as dificuldades do Benfica junto. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, logo no dia seguinte, fui convidado para jantar com o meu empresário e foi no Barbas. Entendeu? Quando eu cheguei lá, eu vi o Barbas, aquela tradição toda do Benfica, vi o presidente ali como uma pessoa normal. Eu falei, caramba, cara. E a palavra companheiro também entra, sabe? Por isso que eu falo que dá para viajar muito na palavra, por isso que essa palavra tem significado para mim. Porque realmente, ele fala que eu sou companheiro, mas eu acho que ele foi meu companheiro. Eu acho que ele foi meu companheiro. Eu acho que muito mais ele deu a mim do que eu a ele, porque ele tem uma posição de líder, ele tem uma posição que ele gera um clube de expressão mundial, ele tem tantos afazeres na posição de líder, num cara que transformou o Benfica ao longo dessa viagem. E voltou a colocar nessa posição mundial. Colocou nessa posição que está hoje, onde o benfiquista tem que se orgulhar, né, por todas as decisões tomadas, por colocar o clube numa situação até exemplar, porque eu falo com muita gente, às vezes até no Brasil, a gestão do Benfica ela é exemplo, entendeu? E uma pessoa como essa, me chamar de companheiro de viagem, eu tenho que ficar 2 vezes orgulhoso, porque é o companheiro e por fazer parte da viagem. Entendeu? Não sei, no dia da homenagem, antes de irem para o relevado, estiveram reunidos juntos no balneário. Pode partilhar um pouco do que é que conversaram ali antes daquele momento? Posso, cara. Eu estava com a minha esposa, né? E eu percebi que ele estava um pouco se distanciando, né? Não tinha quase ninguém no balneário e ele não estava passando perto da gente. A minha esposa emocionada, minhas filhas ali
falando, batendo papo, e eu percebi que ele cumprimentava e saía. Até que depois de um tempo ele passa com o papel na mão, ele vira para mim e fala, pô, companheiro. E aí eu falo, pô, presidente, obrigado por tudo, cara. E daí ele fala assim, eu vou ter que ler, senão se eu for falar sem ler eu vou chorar. Pô, não, desculpa o palavreado. É sem explicação, me quebrou sabe, eu fui no chão, tive que, cara, olhando assim pro lado, olhando para ele, saindo assim, eu falo, caramba, que isso, que relação legal, né? Que relação top. É um cara que eu agradeço, não tem como não agradecer. E quase que o cobrava então antes de entrar já. Quase que já, aquilo que eu estava pensando, aquilo que eu estava, né, aquela ansiedade toda já começou a mexer comigo. E o que é que sentiu no momento em que vinha que ia para o estádio, em que, não sabendo o que iria ver, sabia que seria o fim da carreira do jogador? O que é que vinha a pensar? Não veio sozinho, veio com a esposa e também com as filhas. Como é que foi essa viagem? Eu acho que isso, a última entrada ali no balneário, a última entrada no relvado com a família não é fácil, né? Com a decisão tomada, pô, você sabe assim, caramba, é uma etapa que se finda, não foi fácil, mas eu sou tão feliz por tudo que eu vivi, tão grato a Deus, tão grato à minha família, tão grato aos adeptos, tão grato ao Benfica, que eu me empoderei de orgulho, sabe? De falar assim, Luizão, da onde você saiu, agora você está entrando aqui pela última vez, né? Com um sentimento de dever cumprido, nem sempre ganhei, eu acho que nem sempre ninguém vai ganhar, mas eu acho que o meu pensamento era, o dever está cumprido, sabe? Eu sou agradecido, eu sou grato e eu sei que eu dei o meu melhor, com falhas, com muitas vezes atitudes que podem não ser a da paixão do torcedor, mas sempre com a consciência de que deu o melhor. E sai resolvido que era o fim da carreira de jogador e o princípio de outra coisa qualquer, também com a mesma ambição que tinha enquanto jogador. Totalmente, porque o meu compromisso era de que eu tinha que honrar o Benfica até o último dia da etapa jogador. E eu sei que eu fiz, né? De todas as maneiras, apesar de muitas vezes a crítica doer, né? Porque o Portugal ele não tem a cultura de jogadores mais velhos, como é uma Itália, por exemplo. Então você tem que saber lidar com essas críticas e mesmo assim você ir renascendo e sobrevivendo. Só que eu coloquei o meu objetivo, eu vou ajudar o Benfica dentro do futebol, até eu não poder mais. E eu acho que é isso que eu fiz. Não poder mais fisicamente, mas eu acho que é o contributo. Eu tenho que respeitar o Benfica, independente de estar jogando, de ser o capitão, de estar lesionado, de não ser convocado, de não participar da Champions League, não importa. Você tem que honrar e ajudar o Benfica todo dia que você acordar, chegar no treino, vestir a tua roupa, você tem que ser respeitoso com a instituição. Então, por isso a minha decisão foi super resolvida, porque eu fiz isso, né? Fiz isso no momento certo e muito feliz. E como eu falei, o nome Benfica eu vou honrar com a mesma garra, com o mesmo empenho, como foi como jogador de futebol. Porque eu acho que o clube que me deu quase tudo, eu tenho a obrigação também de continuar com garra, com determinação, respeitando o clube e fazendo com que as pessoas respeitem também. Porque quem tá dentro do clube, quem sabe o que é benfiquista, e quando eu falo quem sabe o que é benfiquista é quem sente a mística, é o torcedor também, não é só o jogador, não é só quem gera, é o torcedor também.
ele tem a obrigação de fazer com que o clube seja respeitado se ele estiver no local. Eu posso estar no local onde as pessoas são de outra... torcem para outros clubes, seja em outros países, mas tem que olhar para mim e falar, pô, esse é benfiquista, esse cara é benfiquista, com respeito, né, com honestidade, mas é isso que eu quero fazer, eu quero honrar tudo aquilo que o Benfica me fez. Já falamos aqui um pouco sobre aquilo que está à espera para o futuro, mas vou voltar aqui um pouco atrás a essa homenagem. Mexeu consigo na altura? Mexeu muito. Mexeu muito. Eu tive que até me conter um pouco, me respirar ali. Teve uma hora que a minha voz ficou meio embargada, mas mexeu muito. Mexeu pela história, como eu falei, por tudo que eu vivi aqui, né, no dia a dia. Foi tudo intenso. Foi tudo intenso. Tanto que parece que passou tão rápido. 15 anos e o respeito que eu tenho, tem torcedor que me agradece. O cara tinha 5 anos, 2 anos quando essa história começou e hoje o cara tá quase adulto. Então foi tudo tão intenso, tudo tão dinâmico, foi tudo tão vivendo o clube, foi chegar em casa e se cobrar do que poderia fazer para melhorar, foi viver as conquistas da melhor maneira, foi me trancar no quarto quando as coisas não corriam tão bem, foi tudo acontecendo tão assim que no final mexe, né? Quando você para ver tudo o que aconteceu, aonde você chegou, de onde saiu, mexe. E não vai ficar por aqui a homenagem, vai haver o jogo de despedida. Houve muitos adeptos que queriam essa oportunidade naquele momento, mas irá haver esse momento e estava previsto esse momento para o Luizão se despedir dos adeptos. Eu vi nos últimos dias o torcedor meio que ansioso, né? Digo eu, ansioso, achando que essa oportunidade não iria acontecer. E me deixou muito feliz, porque não era o momento ainda de comunicar, mas a decisão sempre foi essa de ter o jogo, porque não tem como desligar longe do torcedor. Né, do Estádio da Luz lotado. É lógico que não vai ser aquele ritmo do Luizão, porque, né, já trocou o time, mas eu quero ter aquele prazer de tocar na bola, olhar para a arquibancada lotada, o torcedor vibrando, porque o que o Benfica fez, eu acho que todos os clubes, né? E quando eu coloco todos os clubes, até mundial, eu acho que tem que fazer por um jogador que se dedica tanto ao clube. Não porque é o Luizão, não, mas eu gostaria de ver mais jogadores, né, com essas homenagens. E agora só falta para colocar a cereja, né, em cima do bolo, tá realizado, acontecer esse jogo que vai acontecer. A gente só tem que achar o timing da data, porque não é fácil. O torcedor pode até imaginar que as coisas são simples de marcar um jogo, não, mas tem outras coisas que tem que acontecer, que tem que se alinhar, até porque eu gostaria de ter um convívio com aqueles que foram meus colegas também. Então o clube, né, no caso a organização do clube, não pode ser tão paixão, ela tem que ser razão para que essas coisas alinhem. E ter a oportunidade também de despedir do torcedor, no qual eu recebo tanto carinho na rua, né? Eles fizeram o Luizão também, né? Muito das alegrias que eu vivi ao longo desse tempo é dedicado ao torcedor também. Isso é forte.
Estes são apenas alguns momentos captados dessa despedida. Dá para emocionar. Do beijo do Jardel ao obrigado do Ruben, à procura de conforto do Sálvio, às filhas e à esposa a chorar. Emocionou muito ali a minha esposa, a Sofia, né, minha mãe, depois a expressão séria do meu pai, né, que é aquele cara que eu devo também muito daquilo do caráter que eu sou hoje. E depois os companheiros, né, vi ali o Samaris também, que é um cara, todos, né, todos ali. Como que eu posso dizer? Eu fiquei emocionado com a expressão de verdade dos meus companheiros, sabe? Que não é fácil, muitas vezes, a gente ter, sabe? E isso mexe um pouco comigo. Até quando eu saio na rua também, a expressão de verdade de cada pessoa que tem, assim, quando vem falar comigo, um café da manhã, um simples café da manhã na rua. Hoje, um senhor sentado do lado, ele levantou e ele tava descendo lágrimas do olho dele, sabe? Porra, obrigado, não. Eu levantei, dei um abraço, sou eu que tenho que agradecer. E é essa expressão de verdade que me deixa feliz, sabe, cara? Me deixa, porra, Luizão, você chegou lá, cara. Isso aí é top. Isso... Peraí, deixa eu respirar, senão... Assim, a recompensa não sei se recompensa, mas mostra que você ter caráter, você ser honesto com as pessoas, você valorizar cada pessoa que está do teu lado, no dia a dia, numa simples palavra de conforto, num simples bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, obrigado pelo que você fez ontem. Se tratando de dentro de campo, aquele companheiro depois do jogo fala, cara, você é demais, obrigado. Sabe, para treinador, para presidente, para as tias do Seixal, para tia de café da manhã, sabe? Você fala, porra, bom dia, tia. Porra, que legal a gente tá aqui hoje. Cara, você ser grato no dia a dia não custa nada. Depois a recompensa vem aí. Teve reações que não estava à espera por parte dos companheiros? Olha, eu não... Assim, todas as reações foram que mexeu comigo, mas eu tive vários exemplos. Eu vi um comentário, o Svilar falando, Luizão, pô, eu lá na Bélgica, novinho, 12 anos, o cara ouvia falar Luizão, careca, sabe? Eu vi o Franco, o Sérgio, um dia, é difícil você ficar citando porque são todos, mas são momentos que eu trabalhando no ginásio, ele já tinha me dado bom dia, ele olhar pra mim e tipo, cara, você vai, entende? Aquele sentimento que você vê de um cara que, né, que se torna gigante dentro do campo, mas, né, mostrou uma grandeza tamanha. O Samaris, o Jardel, o Ruben, o André Almeida, Pizzi, pô, todos O Feza também. do elenco, o Fessa, que não é muito de falar, sabe? Todos, cara, todos. Foi espetacular. E entrando depois para todo o staff, né? Para todo o staff ali no dia a dia, como meio que lamentando. Os títulos trazem a glória ao jogador, não é? Mas pergunto-lhe, como homem e como profissional, se o reconhecimento dos pares, daqueles que trabalharam consigo, é outro grande título. Falando dos pares. Dos companheiros e também dos adversários, que provavelmente porventura também. Eu faz há muito tempo, desde do começo da carreira, logo você é mais jovem, mas depois você começa a entender que os títulos em si, eu acho que é a última coisa que você tem que procurar. Entende? O título, ele fica guardado, você passa a ser mais respeitado pela conquista, mas eu acho que o título em si, o bem material, isso aí, ele vai ficar encostado lá no campo. E o que vai continuar é os momentos que você viveu. É o legado que você deixou.
É o legado de a garotada, sei lá, você querer um Luizão, você querer ser um Luizão, pô, você querer, eu quero ser um Eusébio, eu quero ser um Cristiano Ronaldo, eu quero ser um Messi. Eu acho que, e não falo só como jogador, eu acho que as pessoas falam isso por causa da conduta que teve, sabe? Por, porque, fala, "Uai, essa pessoa é referência para mim. Cara, ele teve uma conduta exemplar. É um pai falar, tá vendo aquele cara? Pô, ele teve uma conduta assim, assim, assado. Isso é muito melhor que se esses 20 títulos tivessem tornado 40, mas eu não tivesse caráter, não tivesse conduta na conquista disso, não tivesse sido leal com os meus companheiros, eu não teria valor nenhum. Não teria valor nenhum, porque o que fica é a tua palavra, é o teu caráter, é a tua conduta. Muito mais importante que todos os títulos. Torço para que logo em seguida venha outros e tenham muito mais que 20 pelo Benfica, porque isso é bom sinal, é sinal que o meu clube tá tendo êxito, né? Tá ganhando. Mas que essa pessoa também, ela, ela esteja uma conduta exemplar também. O Luizão chegou então o momento de se retirar. Está, de facto, bem consigo mesmo, com a decisão que tomou. E antes deu sempre a sensação de estar, não a prever a retirada, mas a pensar no futuro daquilo que seria a sua carreira. Daí o curso que tirou, também as aulas de inglês, era também já a prepará-lo para esta nova etapa que aí vem? Eu funciono, eu estou super bem com esse encerramento desse ciclo, porque foi uma meta que eu coloquei há 2 anos atrás, mais ou menos, que seria agora. E o curso foi espetacular. Eu não consegui chegar no final dele devido ao problema de agenda, de jogos ou viagem. Não consegui chegar no final, mas a experiência foi única. E já foi pensando naquilo que é o mundo futebol, porque quando você é atleta, você se resume muito naquilo que é o treino, naquilo que é o campo, e você não entende a dimensão que tem no futebol, fora do futebol. Eu acho que o jogador, quanto mais cedo perceber esse entendimento de tudo o que acontece, como é a questão da gestão, das logísticas, o trabalho de cada um, é espetacular, vai subir como atleta. O inglês, comecei naquela altura a me preparar aos poucos, ainda não é o ideal e está longe disso, mas é uma coisa que eu já comecei a me preocupar, e agora mais do que nunca, porque eu acho que a minha opinião é que o futebol, a carreira de jogador de futebol, de atleta profissional do futebol, ela tem um fim, e quando ela termina, ela já tem que se iniciar no dia seguinte ou iniciar já no teu planejamento. Sabe, é essa a minha opinião, e é esse conselho que eu daria a todos os jovens, a todos aqueles que já estão numa etapa também próxima daquilo que eu vivi, é que o dia que ele trace um objetivo e encerre a tua carreira, ele esteja resolvido para que no próximo dia seja já um novo dia e o início de uma outra carreira, porque você vai ter que ser passado todos os processos de aprendizagem, e é isso que eu creio que é uma daquilo que eu gosto de fazer, é aprender. E eu sei que tem um caminho muito longo ainda nesse aprendizado, mas eu acho que estando próximo de pessoas, das pessoas certas, eu creio que querendo aprender, posso trazer essa disciplina do futebol também para o pós-carreira. Que livros é que o acompanharam nesse percurso? Tem muitos livros, como são tantos ali. Eu gostei muito de um cara que eu sou fã, que é o Barack Obama. Tem um, até ele é esse aqui, é liderança, segundo o Barack Obama. Eu gosto da postura, da maneira com que ele consegue lidar com as pessoas. Não entro na área política, porque isso não cabe a mim, né? Como não entro na dele, não entro na do Brasil agora, por exemplo, não entro de Portugal, não é minha área, mas isso foi um livro que me ensinou bastante. E agora eu estou lendo o Jacob Petrie, que é as 16 Leis de Sucesso, que já coloquei na minha rede social, que fala muito
é muito importante para você. Eu acho que a gente tem que aprender com quem já chegou lá. A gente não precisa bater cabeça de ir. Não, eu acho que você tem que ter aquela premissa de tem as pessoas referência, onde eles acertaram, onde eles erraram e aonde que eu posso aprender com isso. Então, por isso que eu leio, por isso que esse livro está sendo importante para mim, que eu acho que se você não aprende a te liderar, você não vai conseguir liderar ninguém. É isso que esse livro mostra e a cada livro eu tenho uma nova experiência. Vai ficar ligado ao Benfica, portanto. Sim, com certeza. Não tem como encerrar essa ligação, não. A gente já estruturou a nossa vida para continuar em Portugal, para estar próximo do Benfica e, se Deus quiser, continuar firme e forte. Acabou por ser na altura, neste dia que há pouco vimos imagens, o melhor voto de confiança também de Luís Filipe Vieira. O nosso caminho não acabou aqui. Referia-se ao dele e também ao seu. Isso aumenta mais ainda a minha responsabilidade de querer aprender, de querer dar o meu melhor, de querer me superar, de ter resiliência nesse trajeto que pode vir pela frente. Porque o Benfica é responsabilidade, né? O Benfica, cada um tem que ter a tua responsabilidade, assumir a sua responsabilidade. E isso é uma coisa que eu fico muito feliz e me dá um desafio muito grande pela frente. Eu não posso decepcionar naquilo que cabe a mim. Eu não posso decepcionar. Grande exigência até ao final e prepara-se também o início, já também com exigência elevada. Elevadíssima, elevadíssima. Você vestir a camisa do Benfica já é uma exigência elevada, né? Você levar o nome Benfica, você conviver com isso, ser identificado como, aquele é o Luizão do Benfica. Entende? Isso já é uma cobrança muito grande de conduta, de caminho, de honestidade. Então, eleva bem a fasquia. Quais foram os maiores sacrifícios que fez pelo futebol? Creio que foi a família, né? A família. Eu acho que quem foi mais sacrificado nessa caminhada é a família. Né? De você não poder passar final de semana, a tua esposa ela querer sair, e muitas vezes você fala assim, não tem como, porque domingo tem jogo. E isso era na quarta-feira aí. Entendeu? 2 dias antes do jogo, então talvez a esposa querendo assistir televisão, ter aquele momento, ou a família no Brasil passando por alguma dificuldade, algum problema, e você nem poder se preocupar com isso, não poder estar próximo da tua esposa, porque você está no quarto, ou ter um desgaste por causa do futebol, e você não conseguir dar aquele carinho que a tua família merece. Eu acho que isso foi o maior sacrifício. O que, agora, depois passando de tudo, eu vejo que não é tão sacrifício nenhum assim, porque a história foi bonita e valeu a pena. E que significado é com todo este percurso também, familiar, o significado que ficou o Benfica para aqueles que estão perto de si? Que o Benfica está acima de tudo. O Benfica está... esse é o significado que eu passei das pessoas que estão do meu lado. Porque eu venho de uma cultura hoje não tão diferente, né? Porque o Brasil e Portugal tá muito próximo, mas eu falo daquelas pessoas que eu gosto que convivam comigo numas férias, por exemplo, eles, e aqui em casa, e minhas filhas na escola, eu coloco para eles que o Benfica tem que estar acima da gente. Não gosto de perder o jogo e chegar aqui em casa ser elogiado, talvez por telefone, por amigos, por colega, pela minha família, se o Benfica não ganhou. Ou, eu gostaria que um jogo que ficou no banco, meus amigos, né, aquelas pessoas que me cercam, você devia estar jogando. Não, é o Benfica. É o Benfica. Benfica primeiro e todos nós vem depois. É isso que eu tento plantar naquelas pessoas que têm a oportunidade de conversar comigo na rua, quando fala de Benfica, é isso que eu tento fazer. Pode dizer que é um homem realizado com o que fez e um homem atento para aquilo que aí vem?
Realizado, preparado boa. Realizado pelo que fez. e preparado para o que aí vem. Isso, é importante isso. Realizado porque por tudo que passou, por botar um ciclo nessa caminhada. Realizado porque eu senti o carinho de todas as pessoas. Realizado da maneira que as pessoas me tratam, o respeito e já desafiado pelo o que pode vir pela frente. Assusta o desafio ou não? Não fico assustado. Eu fico com aquele pensamento de como pode vir a ser o começo, o desenrolar. Mas assustado eu acho que é uma expressão mais forte, né? Porque eu nunca fiquei assustado jogando futebol e acredito que trazendo essa disciplina, né, também não fique porque sei lidar com determinadas emoções. Sente-se mais responsabilizado. Eu fico mais sabe, eu fico mais desafiado, sabe, aquela responsabilidade, aquela vontade, é tipo uma mistura, sabe? É uma mistura de tudo, qual o contributo que eu vou poder dar, eu quero mais, eu quero ajudar mais, eu quero que contem comigo para tudo que precisar. É uma mistura de sentimento agora. Uma última coisa, que mensagem tem para os benfiquistas? Nossa, eu poderia falar muito, mas uma coisa que, pela experiência ao longo dos anos, eu queria falar para os benfiquistas é que cada benfiquista ele tem que ter noção do que é jogar pelo Benfica. Ele não joga, ele não entra em campo, mas ele joga pelo Benfica. Ele tem que, quando pegar o cachecol, pegar a camisa dele e ir para o estádio, ele tem que ter noção assim, cara, eu vou disposto a jogar. Eu vou disposto a ser a extensão daqueles jogadores de dentro de campo para a arquibancada. Ele tem que ter aquele sentimento de eu sou o 12º jogador. Se cada benfiquista que existe no mundo, que está no estádio, que está torcendo em casa, assumir esse papel, eu sou benfiquista. Eu não critico a minha equipe, aconteça o que acontecer. Eu não critico um jogador do Benfica, mesmo que eu possa não gostar da maneira com que ele atue, eu posso não achar que ele é a melhor contratação, eu posso achar que o treinador não era esse que está no momento, mas acima de tudo, como eu falei, eu sou benfiquista. E eu quero que essa mensagem entre no coração de cada benfiquista. Ele chegue lá, ele grite, que saia rouco de lá, independente do resultado, porque isso mostra amor, isso mostra paixão pelo clube, isso mostra o extravasar de uma dificuldade que ele tem, talvez, durante a semana, no cargo dele, seja de uma empresa ou um funcionário, ou na casa dele, na família dele. Então, que ele mostre tudo isso aí indo para o estádio, incentivando, comemorando. Se isso aí, resumido, mostra a grandeza do que é o Benfica e a grandeza que se torna um benfiquista. Porque esse ele juntando aos outros, torna um todo muito grande. É isso que ele tem que ter noção. Eu penso em mim, eu vou dar o meu contributo, eu vou incentivar. Aconteça o que acontecer, porque o amor que eu tenho pro Benfica é muito maior. Luizão, muito obrigado, não só pela entrevista e por nos ter recebido aqui tão bem, mas também por todo este percurso que fez ao serviço do Sport Lisboa Benfica e também um percurso que encheu de glória o futebol benfiquista, também português e com os votos também de muito sucesso nesta nova etapa que agora começa. Eu que agradeço, obrigado por tudo. Quero dizer que foi uma honra.